O mesmo gráfico da videoaula anterior, só que agora eu quero calcular o valor limite da minha função quando o x se aproxima de zero ou quando o x tende a zero. Note que eu posso me aproximar de zero tanto pela esquerda quanto pela direita. Então, vamos calcular os limites laterais, ou seja, limite da função quando o x tende a zero pela esquerda e limite da função quando o x tende a zero pela direita. Analisando o gráfico, vamos nos aproximar de zero pela esquerda, valores menores que zero. Então, peguei o primeiro, peguei o segundo, peguei o terceiro. Eu percebo que quanto mais próximo de zero eu estiver, mais próximo de menos 1 estará o valor da função. Mesmo porque, neste pedaço aqui, a minha função é constante. Note, qualquer valor x, a imagem será sempre menos 1. Então, eu posso concluir que o limite da função, quando o x tende a zero pela esquerda, é menos 1. Está feito aqui. Agora, vamos observar o que ocorre quando o limite da função tende a zero pela direita. Então, estou me aproximando pela direita do zero. Note que o primeiro valor pego, me levou para menos 1, certo? Menos 1. Pego um segundo valor, levou para 1. Pego um segundo valor, 1 novamente. Pego um terceiro valor, 1 novamente. Então, eu posso concluir o quê? Quanto mais próximo de zero eu estiver pela direita, mais próximo de 1 estará o valor da minha função. Note que o limite pela esquerda de zero deu menos 1. O limite pela direita de zero deu 1. Portanto, existem os limites laterais. Só que eles são diferentes. Portanto, falha a definição de limites. Por quê? Porque tem que haver o limite lateral, tem que haver os limites laterais e eles serem diferentes e serem iguais. Então, neste caso, eu concluo que não existe o valor limite da função quando o x tende a zero. Por quê? Porque os limites laterais são diferentes. Então, eu tenho que dar a justificativa para a não existência do valor limite da minha função. É isto. Vamos ver mais um aqui. O mesmo gráfico, continuo com o mesmo gráfico, só que analisando a minha função em um outro ponto. Que ponto? Vou verificar agora o que ocorre com o valor limite da minha função quando o valor de x se aproxima do valor 1. Note que, para isto, eu terei que calcular o valor limite da função quando o x se aproxima de 1 pela esquerda. Tenho que calcular o valor limite da minha função quando o x se aproxima de 1 pela direita. Calculando pela esquerda, o que eu percebo? Que quanto mais próximo de 1 eu estiver, mais próximo de 1 estará o valor da minha função. Está lá. Então, limite pela esquerda, 1. Limite pela direita. Me aproximo de 1 pela direita. Pego o primeiro ponto, pego o segundo ponto, pego o terceiro ponto. E, novamente, eu percebo que quanto mais próximo de 1 eu estiver, mais próximo de 1 estará o valor da função. Claro, mesmo porque esta função é uma função constante. Para qualquer x, a imagem será sempre a mesma. No caso, 1. De modo que eu percebo que existem os limites laterais. À esquerda, 1, à direita, 1. E eles são iguais. Portanto, eu concluo que o valor limite da minha função, quando o x tende a 1, será 1, ou tenderá a 1. É isto, tá certo? Bem, pratique, faça os gráficos, interprete-os, pegue exercícios do livro do Stewart, faça exercícios, estude, para que você seja feliz. Caso você não faça isto, a tristeza advirá. Não se esqueça disto, tá certo? Então, acima de tudo, estude, porque somente deste modo você desenvolverá a prática necessária para resolver rapidamente os problemas que serão propostos.